Tássio, vamos tratar aqui de um assunto que o governador Rafael Fonteles entende mais do que, acho que até o ministro Fernando Haddad, que é a discussão das dívidas dos estados. Então vamos só deixar claro aqui que aí, porque muita gente que, eu não digo nem desentendida não, mal intencionada, nesse período político, vai dizer assim, o governador está querendo discutir dívida por conta do endividamento do Estado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Tássio ontem, inclusive, trouxe informações sobre o Piauí, está, inclusive, diminuindo, né, o seu endividamento. O endividamento do Piauí, hoje, o nível, dá para tirar muito. O Piauí tem uma margem de empréstimo enorme. E essa margem de endividamento tem diminuído. Então, não tem nada a ver. Essa é uma discussão natural, e muito mais em função de outros estados, esse sim, já com, digamos, um sufocamento financeiro, mas que também, claro, beneficia o Piauí. Então, eu queria que você nos trouxesse agora o que é que foi discutido, qual foi, o que é que pensa o governador Rafael Fonteles sobre este assunto. Tássio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você e a todos, Douglas. É preciso, antes da gente começar a falar sobre isso, dividir dois elementos importantes. Uma coisa são as dívidas dos estados com o Tesouro, com a União. O Piauí não tem nenhuma dívida com a União, com o Tesouro Nacional, já quitou tudo. Só 2 estados, o Piauí e o Tocantins, não possuem dívidas. E a outra que você falava são dívidas com bancos públicos e bancos privados. E o governador, Douglas, se pronunciou através do Twitter, na manhã de hoje, sobre essa situação, para o amigo de casa entender. Ao todo, os estados e municípios brasileiros possuem cerca de 760 bilhões em dívidas com a União. Deste valor, 740 bilhões em dívidas com a União. Deste montante total, Douglas, os principais credores, o governador até colocou os percentuais no seu comunicado, 92% essas dívidas são de somente 5 estados. Dentre eles, para se ter ideia, o estado de São Paulo, que é o maior devedor da União, com 280 bilhões de reais de dívidas, o estado do Rio de Janeiro, Minas e o Rio Grande do Sul. E esses estados estão dando um aperto no governo federal para que o governo federal renegocie as dívidas. Por isso, o governador veio a público cobrar que a União busque alternativas para também compensar os estados que não devem, Douglas, porque senão você estaria compensando, você estaria dando mais valor a quem cometeu o ilícito e está devendo à União. Por isso ele propôs neste projeto de renegociação, que deve chegar ao Congresso até o final do recesso do dia 18 de julho, o governador propôs 4 medidas importantes. Eu resumi elas para que a gente possa explicar de forma mais didática para o amigo de casa. Dentre as mudanças que o governador propôs, que a distribuição dos valores seja igual ao da redução de encargos, ou seja, o município que está recebendo redução, um estado que está recebendo redução e descontos na sua dívida, o outro estado que não tem dívida também tem que receber redução de encargos e alguma forma de compensar igualitariamente todos os estados da federação. Por exemplo, eu citei aqui que 5 estados correspondem a 92% do montante da dívida com a União. E o governador defende que esses outros 22, que devem pouco ou que não devem, teriam o mesmo valor de ressarcimento do que os 5 primeiros. E como seria feito isso? Através do rateio de 50% do Fundo de Participação Estadual, o FPE, e 50% no tamanho das dívidas, para compensar esse repasse. E, por fim, a renegociação dos estados que não devem ao Tesouro, à União, com bancos públicos, dívidas com bancos públicos. E o governador, Douglas, a gente traz com detalhes isso no Portal Dia, ele explica, como ele conhece muito bem a questão econômica, como poderia ser feito isso para que os estados que devem menos ou não devem não sejam penalizados por um acordo que vai se fazer com os maiores estados que historicamente acumularam dívidas
praticamente impagáveis. Eu falava aí de São Paulo, Minas, por exemplo, com dívidas acima da casa de 100, 150 bilhões de reais com a União. Agora o Rio Grande do Sul está querendo também abater a dívida por conta da tragédia que atingiu todo o estado. Então o governador, Douglas, se juntando aos estados que devem menos e que possuem ou que não devem, para que esse projeto seja feito de maneira igualitária e que também compense e que também olhe para os estados mais pobres que ficariam penalizados com apenas os estados mais ricos e, consequentemente, os que mais devem sendo atendidos nesse projeto. É um tema sempre muito delicado, sim, porque existem realidades distintas. Uhum. E normalmente, quando existem realidades distintas, um projeto desse, ele nunca, Tássio, é feito de uma forma linear. Sim. Não é? Então, eles sempre dizem assim, para os estados com endividamento até um determinado nível, valem estas regras. Sim. Deste nível até este outras regras. Daqui em diante, são regras diferentes. Aí os governadores não vão aceitar. Aqueles que devem menos sempre alegam o quê? Então quer dizer que... Vão pagar a conta, né? Exatamente. Aí vão dizer assim, mas vem cá, eu que estou pagando minha dívida aqui em dia, estou cumprindo com tudo, você é o menos beneficiado. Eu conversava com o pessoal na redação, Douglas, é uma analogia, é como se eu e você pagássemos nosso IPVA corretinho todo ano, quando chega no final do ano, se dá um desconto enorme para quem está devendo e pague o mesmo tanto que a gente que paga correto, ou seja, você beneficia o infrator, né? Então, Tássio, se a gente soubesse, não tinha pago. Aí ninguém vai pagar em dia mais, né? Todo mundo vai ficar devendo à União. Então, na verdade, eu sei que aí entra o lado também da questão da União. Sim. Porque a União também vai dizer, bom, mas aí se eu for passar um regramento linear, nós vamos perder. Bom, mas é a realidade. Sim. Você não pode... mas olha, entenda, nós estamos fazendo isso para beneficiar aquelas situações mais graves. Ótimo. Perfeito. Então coloca o sarrafo nas situações mais graves, mas o sarrafo vale para todo mundo. Sim. Vale para todo mundo. Beneficia aquele que nunca cometeu a infração. Exatamente. Né? O sarrafo vale para todo mundo. É mais ou menos isso que o governador está propondo. Claro, uma linguagem contábil, muitos elementos técnicos, financeiros, técnicos, que a gente tenta explicar para os amigos de casa. No Portal Dia tem detalhe por detalhe de todos esses elementos que o governador colocou através do seu Twitter, mas basicamente é isso, Douglas, o governador cobrando maior equilíbrio nesse projeto de lei. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador mineiro, e tem pressionado demais o governo para que o governo faça esse parcelamento. Minas já parcelou não sei quantas vezes, fez um novo parcelamento e nunca consegue honrar e pagar o que deve. Então, por isso, os estados pressionando. Como eu disse, o Rio Grande do Sul cobrando melhores condições por conta Claro, o Rio Grande do Sul é um caso grave. Completamente à parte, né? Agora, o governador Rafael Fonteles tem defendido essas regras porque o Piauí tem cumprido com o dever de casa. Então, o governador está dizendo, eu estou cumprindo o dever de casa, por que você... Né? Então, é por aí. E o governador, a gente até colocou na nossa matéria, Douglas, Fernando Haddad se pronunciou ontem, ministro da Fazenda, e o que ele disse que espera do projeto vai bem ao encontro do que o governador Rafael Fonteles tem dito. Só que, claro, o governador, como gestor, ele cobra de maneira mais incisiva e mais detalhada. Mas o governo federal também tenta equalizar para não pesar a mão demais para um lado e acabar punindo, né, os inocentes e beneficiando os infratores. Tássio Cruz volta daqui a pouco. O senhor vai para o cafezinho? Acho que hoje é o Ezequiel. Ezequiel. Então o Tássio volta daqui a pouco na Política do Dia. Até já, Tássio. Até já. Muito obrigado pela participação.